Sabe aquela coisa de começar um canal do zero, sem saber editar, sem equipamento caro, e ainda assim publicar um vídeo que deixa todo mundo tipo, uau! E ficam todos curiosos pra saber como foi feito? Pois é, muita gente nos comentários tá perguntando exatamente isso. Como é que tu fizeste esse vídeo? Eu disse a eles que faria um vídeo explicando passo a passo, e este dia chegou. E olha, se tu sair agora, vai perder a parte onde eu mostro o erro ridículo que fez o novo algoritmo ignorar o mesmo vídeo nas primeiras 24 horas. Sim, eu estraguei tudo, mas também aprendi muito. Agora deixa eu te contar como isso aconteceu de verdade. Tudo começou quando eu encontrei o canal deste maluco nota 1000 no YouTube. Cara, fiquei impressionado. Um canal com apenas 8 vídeos, 20 mil inscritos. Eu dei comigo a pensar, pô, o algoritmo tá amando este tipo de nicho. Bom, depois de me inscrever, assisti ao vídeo dele de cabo a rabo. Estudei cada detalhe. E percebi uma coisa, 90% do diferencial dele está na edição dinâmica. E foi exatamente isso que eu tentei replicar, mas cometi um erro fatal no processo. Foi então que eu pensei, vou me desafiar a criar um canal igual ou melhor. E olha, isso não era algo que eu planejava fazer. Nunca esperei criar um canal dark educativo ensinando as pessoas a crescer no YouTube com IAs. Parte das minhas habilidades está virada para canais de storytelling 3D, vídeos dark de histórias, shorts feitos com Sora pra gringa, essas coisas. Mas como a minha avó nunca disse, há sempre uma primeira vez para tudo. Coloquei a mão na massa e o que veio a seguir foi uma corrida contra o tempo. Primeiro passo, procurei um prompt matador e ajustei para o tipo de nicho que eu queria criar. Desde o conceito do canal, o banner, o logotipo, o nome, as tags, a descrição, tudo. E em menos de 30 minutos, o canal estava criado com as melhores configurações possíveis para o tipo de conteúdo que pretendia fazer. Agora era só descansar e esperar que o YouTube fizesse o resto. Não, cara. Faltava uma coisa para mexer com a engrenagem. O primeiro vídeo. O que nos leva direto para o segundo passo, o roteiro. Isso até que foi fácil. Com mais um prompt bem ajustado, criei um roteiro com hook, desenvolvimento, clímax e desfecho. Depois, estacionei o meu foco no terceiro passo, o áudio. Gerei o áudio usando o Google Studio IA. Me diz, até aqui tudo tranquilo, certo? Sendo assim, bora pro quarto passo, a edição. E foi aqui que a coisa complicou. E te garanto, tu vais querer saber o porquê. Usei o velho amigo CapCut. Baixei a versão mais antiga possível para me livrar das limitações absurdas que eles colocam nas versões novas. E comecei a editar o vídeo, frame por frame, texto, transição, ritmo, tudo manual. Levei horas, mas no final tinha um vídeo que eu achava perfeito. Spoiler, eu tava completamente enganado. Quinto passo, título e descrição. Novamente, procurei gerar o melhor prompt possível para criar o título e a descrição do primeiro vídeo. Usei mais um prompt super, hiper e mega funcional para isto. Agendei a publicação para dali a 2 dias, às 18 horas de Brasília. Estava convencido de que o vídeo era a coisa mais importante de todas, mas eu estava enganado. E já vais perceber por quê. Sexto passo, a thumbnail. E aqui é onde tudo desmoronou. Olha, eu busquei os canais de referência, usei o Canva, depois de alguns minutos estava feita. Não era bonita, mas também não era de todo feia. Pelo menos era isso que eu achava. Pensei, tá bom o suficiente, mas o algoritmo pensou diferente, muito diferente. 2 dias depois, o vídeo foi publicado. O algoritmo começou a tentar encontrar a plateia perfeita para ele, e foi aí que eu percebi o primeiro erro que fez com que este vídeo não performasse tão bem nas primeiras 24 horas. Olha só estes números. Tempo de exibição, 2,3 horas. Duração média de visualização, 1 minuto e 47 segundos. Impressões, 4,4 mil. Taxa de cliques, 1,3%. Visualizações, 78. Agora presta atenção no que esses números realmente revelam. Agora vamos com calma, porque cada número conta uma história. Para um canal novo, com 0 história, 4,4 mil impressões até que não é mal. O YouTube tá testando. Ele ainda não sabe quem é a minha audiência. Então ele mostra o vídeo para algumas pessoas e vê o que acontece. Mas repara, 4,4 mil impressões e só 78 visualizações. Sabe o que isso significa na prática? Isso significa que de cada 100 pessoas que viram a thumbnail, só 1,3% clicaram. E aqui tá o problema. Um CTR de 1,3% é muito baixo. Num canal consolidado, o ideal é estar acima de 4%, 5%, às vezes 10%. Mas num canal novo, como a thumbnail que, vamos ser honestos, não era nada de especial, o algoritmo olhou pra isso e pensou, ok, este vídeo não tá convencendo ninguém a clicar, vou parar de mostrar. E foi isso que aconteceu. A thumbnail foi o erro. Mas tem algo curioso nos dados que ainda não te contei. Agora, quem clicou ficou quase
quase 2 minutos assistindo. Isso é bom, significa que o conteúdo prende. O problema não foi o vídeo, foi a embalagem. A maior parte das visualizações veio de recursos de navegação e vídeos sugeridos, ou seja, o YouTube até tentou mostrar o vídeo, mas as pessoas não clicavam, e foi aí que tudo começou a fazer sentido. Olha, eu posso resumir tudo numa frase: a embalagem é mais importante que o conteúdo. Eu sei, soa injusto, tu passa as horas editando, escrevendo, ajustando, e no fim, o que decide se o vídeo vai ser visto ou não é uma imagem de 1280 por 720 pixels. Mas é a verdade, o YouTube não pode assistir ao teu vídeo antes de decidir se vai distribuí-lo. Ele só tem duas coisas para avaliar: a thumbnail e o título. Se essas duas coisas não convencem ninguém a clicar, o resto nem importa. Se eu fosse fazer este vídeo de novo, ia gastar o dobro do tempo na thumbnail. Ia estudar os canais que estão fazendo isso bem, ia testar 5, 10 versões diferentes. Ia perceber que a thumbnail não é um detalhe, é o detalhe. Quando o vídeo tá pronto, deixa ele se explicar no privado com o algoritmo por pelo menos 3 horas. Aprende com os dados e faça os ajustes necessários. Eu te garanto, nada estará perdido. Se não acreditas, procure pelo primeiro vídeo deste canal e veja por si mesmo se o vídeo já não passou das 1000 visualizações. Depois volte aqui e bota aí nos comentários o número das visualizações atual para eu ver a sua cara de incrédulo. Agora me faz um favor, se inscreve no canal se esse conteúdo foi útil para você. E por último, se faz um favor, clica no vídeo que aparece na tela e saiba o que mudou no algoritmo do YouTube e como você pode se adaptar agora, antes que seu canal se torne invisível para sempre. A gente se vê lá. Tchauzinho.